Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Vozes Conte Sua História. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado pela empresária Luísa Helena Trajano em 2013. Hoje somos mais de 98 mil mulheres, 154 núcleos no Brasil e exterior, 22 comitês, unidos com o propósito de sermos protagonistas. Um desses comitês é o Vozes, que tem por objetivo levar modelos e referências inspirado em pessoas, inspirar pessoas a partir das histórias contadas, como a que vocês verão aqui hoje à noite. O tema do Vozes Conte Sua História é: o passado não te define. Quem você é hoje que molda o seu futuro. A violência contra a mulher cresceu 64% em São Paulo nos últimos 3 anos, dados de outubro de 2020. Você pode até não acreditar, porque talvez não tenha acontecido com algum familiar seu, com alguma vizinha, né? Mas essa é a dura realidade, infelizmente. Bom, mas nós vamos escutar a história hoje da nossa convidada, que é a Miriam Raquel de Souza Queiroz. Souza Cruz, desculpa. É que é mãe, esposa, life coach, analista comportamental, aromoterapeuta e técnica em gestão financeira. Pois é, Miriam. Então, conta um pouquinho para a gente de você, Miriam. Boa noite a todos que verão essa live, né? A todos que estão presentes. É um prazer estar participando, é um prazer participar do grupo Mulheres do Brasil, né? Porque é uma união. E eu sou a Miriam, como diz você, né, Ana? Você já falou um tanto de coisa e ainda a gente pode colocar aí mentora, estudante de música, tem muita coisa ainda, né? Que a gente deixa ainda de comentar. Mas um pouquinho sobre mim foi que em fevereiro eu faço 40 anos, sempre fui uma menina muito sonhadora. Aos 16 anos eu me casei, mudei de estado e me vi em um mundo totalmente diferente, né? Onde eu sofri abusos psicológicos. Hoje a gente ouve muito falar sobre abuso e não tem consciência de como que ele funciona na prática, né? E aí, com o passar do tempo, quem vive o abuso não sabe que está vivendo o abuso. É a coisa mais impressionante. O abuso, para nós, é o jeito da outra pessoa. Ah, ele é sistemático. Ah, é assim mesmo. E com isso vai. E aí, eu acabei, com o passar dos anos, entendendo o que era posicionamento. Para mim chegar onde eu estou hoje, eu tive que tomar as rédeas da minha vida e foi muito difícil. Uma mulher que está longe de família, longe de tudo e de todos, sozinha, sem um emprego, é muito complicado, né? E eu vou passar aqui um pouquinho, porque é bonito da gente contar uma passagem que aconteceu comigo, da gente ver que a gente pode voltar e refazer as nossas histórias. Eu não tinha liberdade, meu marido não tinha prazer de sair comigo na rua. E a hora que saía, admirava outros. E eu me sentia muito inferior com aquela situação. Eu não me sentia amada. Eu fazia de tudo. Eu queria agradar o tempo inteiro. Eu queria fazer a comida no horário, sabe? Eu queria cuidar das crianças, mas não Você tinha um queria ser a tempo. esposa perfeita, né? A esposa perfeita. E nesse que você comentou agora há pouco, né? Que você sofreu, né? Esse abuso psicológico dentro do casamento. Que momento assim que foi que deu esse clique que você percebeu? Alguma coisa não está bem. Você falou assim: ah, ele fazia isso para mim, eu achava que era um agrado. Como que foi que você deu esse clique assim, falar, não, mas isso não é agrado, é uma coisa que não é agrado. Como você descobriu isso? Então, assim, com 7 anos, teve uma agressão física. Ele não gosta que comenta e ele fala que não teve essa agressão. Mas foi o ponto chave, sabe? Porque ele fala assim, não, eu não fiz isso, eu não coloquei tanta força. Mas, assim, se não fosse minha mãe no momento, eu não saberia o que aconteceria. Essa é a realidade. Então,
naquele momento, para quem não tinha um centavo, por isso que eu falo assim, às vezes as portas estão fechadas, né? Você não tem, igual a minha situação, não tem um centavo. Mas já estava planejando, meu irmão mora no sul, nós estávamos planejando de passar um tempo com ele, umas férias. E ele falou assim, olha, seu esposo dá o dinheiro e eu dou o dinheiro da volta. E quando aconteceu tudo isso, que eu fiquei muito chateada, eu fiquei revoltada, porque a mulher, ela quer, quando ela está no ápice, assim, de mulher e perfeita, ela fica procurando aonde que ela errou para chegar a tal patamar. Ela nunca pergunta o que está de errado do outro lado, ela pergunta o que está errado consigo, né? A mulher, ela tem isso. E onde que eu errei? Então, ali, uma sugestão E da o minha mãe. relacionamento é os dois, né? Eu acho que tem que ter um diálogo aberto para falar, olha, isso aqui não tá bom no relacionamento, vamos conversar, vamos ter uma DR, né? Vamos conversar. E não ficar assim, eu acho que eu estou agradando, fazendo a comida X, de repente ele não gosta, ou alguma coisa até outra né, a pessoa não descobre também, né, Miriam? Mas sabe o que eu acho, Ana? É que geralmente a gente entende que as mulheres, pelo menos no meu caso, que de antigamente a gente escutava muitas histórias de bela adormecida, né? Histórias românticas, que você casou e viveu felizes para sempre. Nada acaba. E quando você vai para um casamento, você tem o depois. Por quê? Porque você casou com aquela ilusão que é feliz. Então, na sua mente, você não sabe o que é tristeza, você não coloca, né? Então, Casamento romantizado, né? E você acha que vai viver aquele romance, aquela coisa de novela, aquela coisa dos livros, né? Você isso, e teve tenta. vou contar uma experiência que eu tive, teve uma moça que era amiga dele, e a gente foi na casa dela, e toda vez que eu perguntava para ela, como que tem no casamento? Porque o meu casamento eu sentia que tinha alguma coisa que não estava legal. E aí eu falava para ela assim, você tá com criança? Como que tá seu casamento? Ela falava assim para mim, tá perfeito, eu casei com o príncipe encantado. Isso, essa resposta foi 2 anos, Ana. E um dia eu cheguei na casa dela, no horário da janta, ela estava preparando a janta, e aí, na frente dele, eu perguntei como que tá as coisas, mas foi tão natural. E eu perguntei, cheguei, perguntei como estava as coisas. Ela falou assim: está péssimo, eu estou cansada de fingir aquilo que não existe. E ali eu tomei aquele impacto, que é realmente o que acontece, né? E voltando, eu perguntei para o meu irmão se ele podia enviar o dinheiro da passagem para mim poder ir para o sul. E depois, aí quando eu falei, meu irmão tinha cedido o dinheiro da passagem, ele falou assim para mim: isso era dia 2 de dezembro. Ele falou para mim assim: olha, você vai e eu só tenho dinheiro para junho ou julho. E eu não sei, Ana, de coração, eu não sei qual foi a força que eu tive naquele momento. Eu falei para ele assim: o dia que você quiser eu de volta, você me manda o dinheiro. Mas até hoje eu não sei de onde que saiu aquelas palavras, sabe? E ali, Assim, e essa atitude foi uma das atitudes que você falou assim, olha, eu descobri que tinha que ser feito algo para sair dessa situação, então a sua saída foi então viajar, passar um tempo lá com seu irmão, foi a sua saída. foi a minha saída e eu não sabia que essa seria uma saída. Eu não sabia, não tinha essa dimensão, essa proporção, entende? Essa saída é, me machucou muito para mim sair de casa. Por quê? Porque a gente fez as pazes antes de eu viajar, eu não fui brigada. E aí ele olhava e falava assim: mas você vai me deixar sozinha aqui? E aquilo ali, meu coração doía. Meu coração ficou quente, assim, como você deixa o marido aqui em casa, sabe? Mas eu com toda a força, assim, falei, não, já comprei a passagem, eu vou. E aí eu fui. E eu lembro que com 15 dias de. A gente brigava muito. Essa é a realidade. A gente vivia brigando, mas sempre era verbalmente. Nunca ele levantou a mão. Aquilo ali foi o ápice. Olha, você faz ideia, vão ser 23 anos de casamento. Nunca teve voltou a ter uma situação parecida. Então, você imagina que foi o ápice de uma situação que já estava o leite entornando. Gota A do gente copo d'água, né? Transbordou o copo, né, Miriam? foi Transbordou e transbordando. transbordou esse copo, né? E aí, quando eu virava, antes da viagem, quando eu virava para ele, eu falava assim, Ana, eu creio que muitas mulheres vão se identificar, principalmente as mais novas. Quando eu falava assim, olha, eu vou separar. E ele falava assim para mim,
peraí, você vai, mas as crianças ficam comigo. E separar as crianças de mim era a pior dor, porque eu só tinha eles, eu não tinha mais nada. E eu falava assim, não, mas eu vou trabalhar e eu vou conseguir. Eu falava assim, tá, quem que é o louco que vai te dar um emprego? Quem que vai te dar um emprego? Quem... Você acha que você vai conseguir? Juiz nenhum dá guarda para uma mulher. E aí, aquela pressão psicológica eu não sabia que tinha, entende? E doeu. Psicológico é um pensamento até antigo, né? Vamos dizer assim, antigo, de um homem É, lá da época nem do meu pai, sei lá, que é bem lá para trás, né? mas Ana, a gente vai. Confiava em você, né? Isso é muito ruim, né? Ele não confiava em você, no seu potencial como mãe, né? Que toda mãe tem o seu potencial, né? A mãe quer sempre o melhor para os filhos, né? Ele não acreditava. E você acha assim que enfrentar esses seus medos, esses desafios, dessas ações que você teve, você foi buscar conhecimento para desenvolvimento pessoal e de uma educação empreendedora contribuiu, você acha, para a Miriam que você é hoje, que você sofreu todo esse processo aí, ficou na casa do seu irmão, e aí acho que você repensou Foi, bem o seu casamento, a sua situação. Você pensou, eu vou fazer foi. alguma coisa, que se eu voltar para ele, eu vou ser outra Miriam. Ele vai me aceitar agora desse jeito. Ana, não tinha essa consciência. Não tinha. As mulheres que passam por isso, elas não têm essa consciência. É muito difícil a mulher que tem essa consciência. Hoje eu vejo que é um padrão de pais para filhas. Por exemplo, a minha sogra nunca trabalhou. Mulher, na época do meu marido, ele vai fazer 47 anos. Mulher foi feita para ficar em casa. Então, isso vem um padrão mental dos pais, que passa para os filhos e eles nem sabem que é uma coisa errada, porque é o único modelo. Mas eu lembro que uma passagem, quando eu cheguei no Sul, eu fui procurar um emprego, minha irmã fez a proposta, falou, vem procurar um emprego, e eu falava assim, ah, não, não dá certo. Aí ele falou assim, não, vem, tenta, se você não conseguir, você vai embora e tá tudo certo. E eu lembro que a primeira empresa que eu entrei era numa fábrica de ketchup e maionese, e a moça chegou, conversou comigo assim, e eu levantei a Ana da cadeira, pus a mão na maçaneta da porta para ir embora. Ela virou e falou assim: ah, mas aonde você está indo? Eu falei assim: não, eu te agradeço por tudo que você falou aqui para mim, eu estou indo embora, eu vou procurar outra. Ela falou assim: Miriam, você me escutou que eu estou te dando um emprego? Você entendeu que a vaga de emprego é sua? Porque, Ana, eu não escutei ela falando. A minha mente estava tão incapacitada que Você eu estava não tão achei que eu atordoada, né? Eu acho. E você não confiava estava. em você. Eu acho que você não acreditava que você podia, né? Que a gente tem que acreditar que a gente pode, que todo mundo pode chegar lá, né? Num emprego, né? Tentar uma primeira vez um emprego. Todo mundo tem a sua capacidade, né? Eu acho que basta botar a prova. Tem que botar a prova, né, Miriam? E nesse emprego eu cresci muito como pessoa, porque ali eu fui me descobrindo, eu fiquei ali 2 anos, e eu fui me descobrindo que eu era capaz de fazer que o profissional de 20 anos fazia. E aquilo ali me deu um estalo, peraí. Então, quando a gente voltou para Minas, teve esse processo, e eu comecei a empreender, eu comecei a mexer com artesanato. Aí eu coloquei os dotes. E eu lembro de uma frase que ficou muito bem marcada, que quando eu voltei, eu comecei a costurar, eu passei todo o que você pensar, eu fiz, né? E teve uma vizinha minha, virou para mim e falou assim, o que aconteceu lá? Porque você voltou inteligente, você não era inteligente. Entendeu? Eu levei um baque, ficou marcado isso. E através disso a gente conseguiu a nossa casa. Nós passamos muita necessidade financeira, sim. Chegou o dia da gente não ter o que comer dentro de casa, ter só o arroz puro. A gente passou por essas dificuldades, não ter o leite para as crianças, sabe? Mas em momento nenhum isso foi motivo de eu discutir com ele. Pelo contrário, a gente sempre via muita fé, muito milagre acontecendo. Por mais que tinha essa tribulação, a gente via. E aí despertou a arte de abrir uma pastelaria, fiquei 7 anos, eu movimentei uma cidade toda, né? Porque todo mundo não acreditava que uma cidade podia ter um aluguel caro, e acabou que, por onde eu passo, quando eu volto para trás, as meninas falam assim: você não vai abrir de novo? A gente está com saudade do seu produto e de você. Então, assim, a gente peguei um carinho muito grande.
Só que nesse processo, Ana, eu falo com muito carinho, não trabalho mais, mas eu falo com muito carinho do marketing multinível. Acho que o marketing multinível, ele te desperta para outros patamares, sabe? Ele te mostra uma dimensão de mundo onde você faz a obesidade da maneira que você quiser, não tem uma ordem, sabe? E ali eu fui vendo, nesse processo, eu me descobri doente, eu me descobri com lúpus, e foi nessa descoberta que eu fiquei muito ruim, porque aí foi a pior fase do meu casamento. Porque eu não conseguia, foi a época que eu tomei muito remédio, eu enchei demais, as feridas pelo corpo, eu não conseguia ter relação sexual, porque eu me sentia horrível, sabe? Aí você tem um período de baixa autoestima, né? Que para a mulher acaba a vontade, acaba o desejo, acaba a libido, acaba tudo, né? Nesse momento para a mulher, né? E foi um momento muito conturbado no meu casamento. E quando eu encontrei o marketing multinível, que mostrou, olha, você pode empreender assim, assim, assado, e eu comecei, opa, peraí. E veio muito assunto motivacional, eu falava, mas peraí, tem uma coisa aqui, tem uma motivação aqui, tem algo diferente aqui. E essa motivação me levou a conhecer outros patamares. E foi numa dessas que eu acabei entrando para a parte de coach, PNL, mentoras. E hoje eu falo assim, é uma estrutura tão, tão, tão grande, tão gigantesca, Ana, porque eu me posicionei de uma certa forma que hoje eu faço atendimento, tanto para homem quanto para mulher. E assim, homem, e ele hoje ele mostra a insegurança dele, mas hoje eu falo para ele assim, ó, peraí, Miriam, você conversou? Eu falo assim, conversei. Mas você. Aí ele fala assim, tá aí eu. Falei assim, você tá casada comigo há 23 anos. Será que você não conhece a tua esposa? Aí ele leva aquele bar. Então hoje, Ana, eu vejo que tudo que eu passei, as pessoas hoje chegam para mim e falam assim, eu quero empreender, eu quero tornar líder no meu setor. Ok, bacana. Eu pego a meta, eu estipulo a meta para ela. Só que quando eu vou trabalhar com ela, que eu vou olhar, o relacionamento dela tá horrível. E aí ela não consegue prosperar no serviço porque ela não se sente capacitada. E volta a minha história e eu falo assim, opa, eu consigo ajudar. Que as pessoas não acreditam em si mesmas, né? Eu acho que tem muito isso, né? Tem muita gente, homem e mulher, que não acredita em si mesma, né? Que fala assim, puxa, eu tenho habilidade para tal coisa, que nem essa, você tinha habilidade para fazer pastel, né? A pastelaria, ficou 7 anos, você tem habilidade com artesanato, né? Então, a pessoa não sabe que tem essas habilidades, fica aí guardado as 7 chaves, e quando ela descobre, eu falo, ela descobriu a sétima maravilha, né? Foi a sétima maravilha. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu falava assim, vamos fazer uma. Eu entrei para um multinível, então eu tenho muito minha cara tá, porque eu era uma pessoa, Ana, quando a gente sofre, a gente fica na nossa dor, a gente passa a ser um pouco arrogante, a gente passa a ser um pouco ignorante, essa é a realidade das palavras, porque a gente conhece só o nosso mundo e a gente está preso só na nossa dor. Quando a gente vai trabalhar com pessoas, a gente tem que entender qual é o tempo dela, qual é a necessidade dela, você tem que parar, você tem que escutar. Você fala, opa, peraí, será que. Aí você começa até a pedir um pouquinho da dor, sabe? Aí você fala assim, cara, essa pessoa sofre demais, dói demais nela. E aí, quando você fala assim, a humildade da pessoa fala assim, não, eu preciso de ajuda, eu preciso. E esse dia eu até estranhei, porque acaba que eu ajudo muitas mulheres com depressão, com abuso sexual, que aparece no meio do tratamento, e eu, quando eu vejo, eu acabo deparando com certas situações. E aí vem assim, Miriam, você vai ter que vir aqui em Esmeralda fazer uma palestra para as mulheres. Aí eu tô assim, gente, de onde que saiu isso? Entendeu? Porque é uma coisa assim. E aí você olha para trás e as pessoas falam assim, nossa, o que você fez? Você fez. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, mas eu falo que o processo sozinha, Ana, por isso que o meu serviço hoje, que eu gosto de fazer, o meu trabalho, eu amo fazer meu trabalho. Tem dia que eu faço atendimento, hoje eu fui dormir 1h30 da manhã. Eu faço meus atendimentos, tem pessoas que me ligam 1h da manhã e falam assim, eu estou muito mal, aconteceu isso, isso, isso. Porque não tem que chegar o dia e falar assim, olha, tal dia é o dia da sessão. E o que acontece no meio? Ela está preparada para aquilo? Então, assim,
No meu processo, eu fui me autodescobrindo, e hoje eu falo assim que as mulheres, e até os homens, que se predispõem mesmo, sabe, Ana? Fala de coração. E fala assim, olha, eu quero melhorar meu relacionamento, eu entrego, eu falo assim, de corpo e alma. Eu falo assim, opa, peraí, dá volta aqui nesse patamar, vamos testar isso daqui. Então, assim, eu dedico o meu tempo. Às vezes eu falo assim, às vezes eu vivo mais, esses dias eu estava fazendo até uma brincadeira que eu tenho que arrumar uma parte da minha vida. É o tal do hobby. Porque os outros perguntam para mim assim, qual é o seu hobby? Eu falo assim, mas eu gosto de ler. Não, isso não é hobby, é uma atividade. Eu tô assim, atendimento. Não, isso não é hobby. Você se Não, encantou tanto com esse seu descobrimento aí, né? Esse processo que você descobriu que você gostava de fazer isso, que ficou uma coisa assim, não tem, você não se sente uma coisa como se fosse uma obrigação, né? Por isso que para não. você acaba sendo como um hobby, né? Isso, exatamente. É uma coisa muito gostosa de fazer, sabe, Ana? E o que eu percebo? E é somente falta de comunicação, falta da DR que você colocou lá no começo, sabe? E uma fase muito difícil que eu passei, para você ter uma ideia, que eu acho legal colocar aqui, e eu estava até pensando, não tinha nem colocado, foi quando eu fiz a passagem dos cabelos brancos, né? Eu tomei muito medicamento, o cabelo embranqueou assim de uma vez, fez o e eu não conseguia me olhar no espelho, eu me sentia muito mal. E falava assim: cabelo branco é sinal de velhice, cabelo branco é desleixo. Meu marido vai olhar para outra na rua. E aí, quando eu fui me desenvolvendo, eu falei: gente, não se trata dele, se trata de mim. Eu estou com a minha autoestima está lá embaixo, sou eu. E quando eu coloquei, eu falei: mas peraí, meu cabelo não me define. Eu sou o que eu sou, com cabelo, sem cabelo, careca. E aí eu comecei. E aí que você vai entendendo. E assim, sabe, hoje a gente tem. Nós Como temos um você se relacionamento aceita, muito. né? Eu acho que é importante você se aceitar e você se gostar. Se a pessoa se gosta assim, né? Eu acho cabelo branco, um fio grisalho, né? Você se gostando e o marido também não se importando, marido, namorado, eu acho que está tudo certo, né? Você falou uma coisa muito interessante, Ana. E ele falava assim para mim assim: eu amo o cabelo branco. Eu gosto demais, você fica muito bonita, não sei o quê. Mas aí sabe o que que eu falava? Olha para você ver como que a gente trabalha. Eu falava assim, né? Ele quer que eu fique velha para poder olhar as novinhas na rua. Olha para você ver o grau. Então, assim, isso, tanto, imagina com as mulheres em si Uma mesmo. certa insegurança sua, né? Isso é uma insegurança, né? E hoje a gente brinca muito, a gente fala, brinca assim com ele, fala assim, "Ó, você vai em tal lugar, eu vou. Então aproveita e olha as morenas, olha as ruivas, olha as loiras, porque o olho não tem cerca. E a gente acaba brincando, sabe? E acaba assim, Isso que isso faz parte de um relacionamento saudável, né? Não ficar só naquela coisa é, de discussão chata, né? Olha, nós vamos falar sobre isso que estamos com problema, né? Eu acho que é isso que é um relacionamento saudável, né? às vezes eu puxo o ar, eu seguro muito, às vezes ele chegou estressado do trabalho, eu sei que não é comigo, então deixo ele no canto. Antigamente era assim, Ana, vamos comer? Vamos. Se ele não quisesse a comida, eu já pensava assim, peraí, come. Ô, fulano, por que você não vai comer? A gente tem uma mania, Ana, da gente querer também impor muitas coisas no outro, da nossa maneira. Hoje, se ele falar assim, olha, eu não quero janta, tá tudo bem. Na hora que você quiser, tiver com fome, você vai lá e pega. Pronto. Entendeu? Porque antigamente eu falava assim, nossa, será que se eu tivesse insistido mais, ele tinha pegado a comida? Nossa, será que se eu tivesse feito desse jeito? Então, hoje, você vive num ciclo vicioso sem perceber. Então, hoje, por exemplo, a gente adquiriu um respeito muito grande, porque se ele me liga, por exemplo, no WhatsApp, e eu não atendo ele, ele sabe que eu estou em atendimento. Eu não preciso passar minha agenda para ele, mas eu falei para ele: olha, se não te atender, eu estou em atendimento, depois eu retorno a ligação. E ficou essa coisa, a gente conversa nesses certos pontos, sabe, Ana? E mudou muito, é muito bacana. Hoje a gente tem dois filhos maravilhosos, um é casado, né? O casado, eu acho que eu falei tanto no ouvido dele, assim, eu falava assim, ó, quando você casar, você não trata sua esposa dessa forma, viu? Você trata assim, assim, assim.
E Ana, eu vou falar uma coisa para você, não é mentira. Ele vai fazer 3 anos de casado em março. Quando ele casou, eu achei que. Eu falei assim: não vai continuar esse melo. É xodó, é dengo, é amor. O tal do motificou. E eu tô assim, gente, não dura, não dura. Olha para você ver, a minha perspectiva de relacionamento influi no do outro. Porque eu falei assim: não, acha que não dá 6 meses, acabou isso aí, filha. Não tem compreensão que ature. Esse melo não existe. Pois eu paguei uma língua, mas paguei bem gostoso, Ana, porque assim, eu vejo os dois, eles são totalmente opostos. É Emote continua o mesmo tratamento, sabe? E assim, eles podem ficar separados, ele vai para uma cidade, ele tem uma estrutura, ele tem uma estrutura emocional tão grande, eu converso com ele. Ele hoje é técnico de segurança, ele vai para as cidades, ele faz curso e ela fica sozinha na cidade, sabe? Criou uma estrutura familiar muito grande ali. Então, eu percebo que, às vezes, a pessoa não é ruim. O relacionamento abusivo não é porque o outro nem sabe que está tendo esse relacionamento abusivo. Mas a partir do momento que você fala assim, eu não quero isso para mim, que é alguma coisa errada, porque a mulher ela não percebe, mas ela vai sentir os sintomas, eu falo que é sintomas da mulher. Ela se sente angustiada, deprimida, muitas das vezes estressada. Ela chora demais, qualquer coisa ela está chorando, porque já abalou ela muito psicologicamente. Esses são sinais claros de uma mulher que está sofrendo uma pressão e não sabe. Então, se alguém estiver escutando tudo isso e falar assim, opa, eu me encaixo, pode me procurar, porque eu vou ser bem sincera, você está nesse patamar, entendeu? E aí a mulher, ela quer ser forte o tempo inteiro e ela acaba... E vou falar, quando eu comecei na parte de transição, Ana, eu vou falar a verdade para você, eu passei um novo passo no casamento, porque eu queria me descobrir como mulher. E ali eu não queria muito dedicar o meu casamento, nem como mãe. Vou ser bem sincera com você. Eu descobri que eu podia palestrar, eu podia conversar com pessoas, eu podia vender, eu podia isso, eu podia aquilo. Eu fiquei num mundo tão novo que eu queria participar de palestras, eu queria ir, eu queria, sabe? Eu fiquei assim, eu fiquei no mundo, Ana, que eu falava assim, meu Deus, que mundo é esse? É um mundo novo. E a mulher, quando ela começa no primeiro emprego, que ela vai se autodescobrindo, eu vejo muito isso com os meus atendimentos, é no marketing digital. A mulher está em casa, caladinha, hoje tem internet, né? Aí ela vai Uhum. fazer o marketing digital. E aí ela não consegue ter as primeiras vendas, ela começa a se estressar, ela começa a se auto se perder, ela não quer mais limpar uma casa, ela não quer limpar a casa não dá dinheiro, né? Mas assim, foi aquilo que a gente começou lá no começo da live. Nós hoje temos sempre a mania de falar assim: o que você é? Ah, eu sou assistente técnica, aí eu sou mentora, eu sou isso. Não. Aí, esse é o grande erro das pessoas, Ana. A gente não é a profissão da gente. A gente é um todo, a gente é filho, a gente é irmã, a gente é tia, né? A gente é um contexto tão grandioso que a gente não precisa ficar só. O que você é? A mulher ela afirma tanto porque ela é, eu sou isso, isso, isso e isso. Ela se Muitos perde. papéis, né? A mulher tem que desempenhar muitos papéis, na verdade, né? Quando ela casa ou quando mora junto, né? Tem que desempenhar muitos papéis, né, Miriam? São muitos, são muitos. E aí você começa a dizer, como que eu estou no meu relacionamento? E essa é uma dica que eu vou dar para o pessoal, por Ah, exemplo. até já que você tocou no assunto, eu já ia te per... já ia, a gente já está quase aqui chegando perto do final já. Que pena, porque tá passando tão rápido, né? E que mensagem assim, né, Miriam, você deixaria aqui para as mulheres que estão assistindo? Que dica, que mensagem você deixaria para essas mulheres? Eu escutei uma frase, Ana, que fala assim, ó, se você não fez, é porque você não sabe ainda. Porque se você soubesse, você já teria feito. Não desista, né? Então, nesse ponto, então, se você quer saber em que patamar que você se encontra, eu digo assim,
Eu costumo, muita gente coloca a roda da vida. Coloca lá, relacionamento, o que você é? Coloca todos os seus papéis. Essa é uma dica muito bacana que eu quero que vocês façam. Coloca lá, meu relacionamento profissional, de 0 a 10, quanto que eu tô? Ah, eu tô 5 como esposa. Tá, ok. Para você chegar no 6, não para chegar no 10, para chegar no 6, o que você precisa fazer para melhorar um pouquinho só seu relacionamento? Eu, aí eu preciso só conversar um pouquinho mais, eu tirar 5 minutos do meu dia para ficar sentada no sofá, entende? Então, assim, tanto na parte profissional quanto na parte de relacionamento, é só um ponto, é só um passo, porque quando a gente dá um passo, a gente chega em outro patamar. E a gente começa a evoluir como mulher e como profissional, né? E eu falo assim, e a mulher, quando ela se autodescobre com direcionamento, Ana, é uma mulher empoderada, nada para no caminho dela. E depois de um passo, né, a pessoa vai dar outro passo, né, e vai trilhar uma jornada, né? E vai trilhar uma jornada de autoconhecimento, de descobrir, né, coisas novas para ela mesma, não é? A jornada do autodescobrimento é a melhor jornada que tem. E aí a pessoa vira para mim e fala assim: Ah, eu me conheço. E quando a gente começa a fazer as nossas mentorias, as nossas sessões, ela fala assim: Não sabia, eu não sabia. Então, a gente tem mania de falar assim: eu autoconheço, eu sei quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Na realidade, a gente só descobre quando a gente está perante alguma situação. E aí a gente não está preparada, né? A gente é muito mascarada nesse lado. A gente não está preparada. A gente está preparada, sim, para fazer um arroz, para fazer um feijão, mas a gente não está preparada para lidar com situações e sentimentos. Essa é a realidade, né? Sentimentos a gente não viveu, né? Se você não experienciou, né, como é que você vai falar alguma coisa a respeito, né? Eu concordo com você. Família, Mas a gente já tá chegando no fim, né? Então, assim, em nome do Grupo Mulheres do Brasil e do Comitê Vozes, eu agradeço por você ter compartilhado um pouquinho da sua história e agradeço a todos que nos acompanharam até aqui nesse Vozes Conte Sua História e que a história da Miriam sirva como um exemplo para a busca na transformação da vida de cada um de vocês. Lembre-se, cada mulher conta. Obrigada, boa noite. boa noite.